Noite. Hoje, uma noite de sexta-feira, dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a live de hoje é sobre esse tema: acolhimento ao luto por suicídio. Sim, precisamos falar, e é um tema que requer muita atenção, muita importância, porque a gente precisa falar e falar dessa temática muito importante, séria, que também já é uma questão de saúde pública, sim. Espero que vocês sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando. E hoje eu tenho uma convidada que ela é também na área do luto, que é a psicóloga Vandicélia Santos. Espero que vocês aproveitem o aviãozinho que está aqui para chamar os seguidores de vocês, porque quanto mais pessoas se informarem desse assunto, será muito melhor. E precisamos falar. Estamos no mês de setembro, que é o mês voltado desse assunto, mas precisamos falar todos os dias, todos os meses, diariamente, porque é um assunto muito sério. Eu já vou chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Seja bem-vinda, Giovana, Jéssica, psicóloga. Sejam todos e todas bem-vindas. Oi, Ivan, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Pois é, alguns anos, né, Thaís? Alguns não, você está sendo modesta. Então, muitos Tô anos sendo já, viu? modesta, né? Porque aí a gente revela a idade, né? Não pode. Vamos abafar o caso. Olha, Van, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, porque é muito importante da gente falar desse assunto, né? Você lida também com luto, eu também trabalho com pacientes também na elaboração do luto, e agora, no mês de setembro, que é o mês voltado sobre o suicídio, nada melhor da gente também falar. No ano passado eu fiz até uma live sobre pacientes oncológicos com também no Setembro Amarelo, porque no primeiro ano do diagnóstico os pacientes também têm, né, uma crise existencial e alguns tentam também o suicídio. Então, só que hoje a gente vai Sim, falar no contexto geral, né? Como o acolhimento sim. ao luto por suicídio dos familiares, amigos, enfim. Vou me apresentar primeiro, depois você se apresente, tá bom? E para quem está entrando, gente, aproveita, chama os seguidores de vocês. Ai, a Joana tá aqui! Ai, que Beijo! linda, Joana! Gente, sejam todos bem-vindos. Eu vou me apresentar. Eu sou Thaís Oliveira, sou psicóloga, psico-oncologista, trabalho na área de pacientes com câncer, elaboração do luto, dos familiares, atendo outras demandas, mas a minha especialização é voltada aos pacientes oncológicos. Nada melhor do que falar sobre o luto, né? Porque infelizmente acontece, mas hoje a temática é mais voltada para o acolhimento dos sobreviventes. E, Van, por favor, se apresente, sinta-se à vontade, fica à vontade, vai ser um Eu tô bate-papo. me sentindo em Ai, casa. que bom, Literalmente, né? Eu tô literalmente em casa. muito bom. E eu que espero que todos vocês que estejam assistindo a gente também, apesar de ser um tema bastante sério, muito importante, mas assim, sinta-se à vontade, pode mandar perguntas, que aqui vai ser uma live assim de um bate-papo, só que a gente vai também dar um tempinho para responder as perguntas de vocês também, tá? Van, se apresente, por favor. Bom, sou a Vandicélia, né? Como a Thaís já apresentou, alguns coleguinhas já estão entrando, né? Estou muito feliz de poder participar desse momento, porque eu julgo muito importante, sim. Tenho trabalhado com luto há alguns anos, né? Minha especialização é em terapia familiar e casal, e a gente fui bem ali pro cantinho do luto familiar, né? Então, assim, é um assunto que eu respeito muito, que eu tenho muito temor,
muito respeito em falar, e eu espero muito poder contribuir com algo com vocês, que seja uma troca gostosa. E sabe, eu estava te ouvindo agora há pouco, antes de entrar, e você falou que esse é um assunto que deveria ser trabalhado o ano todo. E a semana passada, olha que interessante. Oi, Lê, minha prima está aqui. A semana passada, meu sobrinho, né, estava conversando com meu sobrinho, ele é adolescente, e ele trouxe ele falou assim, tia, os adolescentes não consideram esse mês um mês importante, eles não se importam com isso. O pessoal da escola não se importa com isso. Eu falei, é mesmo, Flávio? Mas por quê? E ele disse que os adolescentes, eles acreditam que a gente só se importa, que os profissionais da saúde só se importam com eles no setembro. Ele falou assim, só que a gente passa por situações o ano todo, e vocês só falam disso em setembro. E é uma verdade, é um assunto, vamos lá, a gente tem quantos suicídios anuais, né? E por que a gente fala só em setembro? É lógico que existe um simbolismo, existe uma história por trás disso tudo, mas é um tema que tem que ser trabalhado o tempo todo. O tempo todo a gente está perdendo gente, o tempo todo a gente tem pessoas sofrendo, não somente que chegam a cometer o suicídio, né, mas a prevenção ao suicídio também é bem falado nesse mês, mas o ano todo existe um sofrimento muito grande. Né? Então eu acho que é um assunto muito importante, a gente tem que falar sobre isso sim. Mas eu quero realmente desafiar a não falar só em setembro. Talvez dar mais atenção o ano todo. Setembro foi o mês que se abriu as portas para a gente falar sobre o assunto. É um mês que foi aceito o assunto, mas ele não precisa ficar só em setembro, não é verdade? Exatamente. Então, eu estou bem feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Eu que estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Vamos lá. A gente precisa falar sobre a definição do luto, né, para começar, porque muita gente fica na dúvida, assim, como é que é a definição do luto? O luto geralmente é o quê? É só o suicídio? É luto de qualquer outro tipo de morte? É o luto também? Porque tem gente que tem essa questão também. O que seria exatamente a definição do luto? Eu vou abrir aqui, eu estou abrindo aqui o computador ainda, mas tem uma definição que eu gosto, tem algumas definições, né? Quando se fala de luto, cada um tem uma interpretação pessoal. Mas a definição que eu gosto muito de luto é uma definição que o Bowlby traz, que é toda perda irreversível que tem formação de vínculo. Então, sem a formação de vínculo, não se tem luto. Então, o que a gente entende disso? Que todas as perdas causam luto? Não. Mas todo luto tem relação com algum tipo de perda significativa, alguma perda que tenha vínculo, alguma perda que tenha esse encontro emocional. Onde se tem vínculo, a gente vai encontrar o quê? Amor. Onde se tem vínculo, a gente vai encontrar confiança. Onde tem vínculo, a gente vai encontrar segurança. Onde tem vínculo, a gente vai encontrar relacionamentos. Então, quando se fala sobre luto especificamente, a gente está falando de vínculos de modo geral, de perdas de modo geral. Quando se fala de luto por morte, especificamente, eu não estou só perdendo algo. A gente pode encontrar o luto na perda de um emprego, onde eu me dediquei muito. A gente pode encontrar luto na separação de um casamento, no investimento. A gente pode encontrar luto numa mudança de cidade. Mas, quando se fala de luto por morte, eu estou perdendo uma parte de mim. Então, precisa de uma atenção, de um processo de ressignificar. E é interessante que o Freud, ele traz isso como um trabalho de luto, né? Ele traz isso... Por quê? Porque a Joana está aqui, falando de Freud, ela pode explicar um pouquinho melhor para a gente, né? Mas eu penso no trabalho de parto. Um trabalho de parto que tem todo o período de gestação,
E depois a gente tem ainda um esforço, um processo para trazer o nascimento daquilo. E o luto é exatamente assim. A gente vive ali os primeiros tudos, né? O primeiro aniversário de todos da casa, o primeiro aniversário de casamento, de namoro, primeiro tudo, primeiro Natal, primeiro Ano Novo, primeiro Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as datas comemorativas, a gente vive todos os primeiros durante o ano, e depois chega aquela data, que é a data do nascimento. Quando que eu começo a nascer? Eu começo a nascer no luto, né? Eu começo a nascer quando eu começo a trazer novos significados a partir daquela perda. Então, eu acho muito bem aplicado essa colocação, que é de fato um processo, é um trabalho de luto, e aí algumas pessoas fala-se bastante, né? O luto, ele envolve bastante tabu, bastante tabu. Mas a gente ouve falar das fases, né? Tem muitas fases. E eu penso no luto como sendo um processo, etapas que nós vamos vivenciando e vamos construindo uma caminhada. Então eu não posso chamar isso de uma fase. Uma fase eu posso sentar e esperar passar. E ela vai passar. É como uma chuva que passa. Mas no luto, se eu não trouxer significado para a minha perda, se eu não trouxer significado para o meu sofrimento, se eu não colocar uma importância nisso, eu vou ficar ali fixada naquele lugar. Fixada, parada. E aí, a valorização do nosso passado, eu acho fantástico, é importante. A gente precisa valorizar muito o nosso passado, mas eu não preciso valorizar o meu passado a ponto de não conseguir ressignificar. Eu não preciso valorizar tanto o passado a ponto de trazê-lo para o meu presente. E alguém que não elabora o luto, ele traz esse passado constantemente todos os dias da vida. E eu acho que essa é a grande sacada do luto, a grande importância de se permitir viver o luto. Quando a gente não se permite viver o luto, a gente está se condenando a uma morte diária. Exatamente. Então, essa é uma das definições que eu mais gosto, né? Envolve tantas coisas, envolve todas aquelas fases do luto que a gente já conhece, mas envolve muita dor, envolve muito amor. Em cada significado a gente tem que aplicar esse amor. E quanto maior o amor, mais a gente sofre. E só que também a gente consegue ressignificar um pouco mais rápido, né? Tem essa vantagem também. Tem uma série de complicações, né? Uhum. E que a gente vai precisar aprender no decorrer dos nossos dias. Mas, evidentemente, a força, ela vem desse amor constante. E é necessário passar pelo luto. Eu sempre falo isso. Muita gente fala, mas eu não quero ficar com essa dor, não quero viver essa dor. Mas é necessário você sentir, elaborar, passar por tudo isso, porque uma hora vai passar. Pode demorar meses, anos, mas uma hora passa. Só que você tem que sentir. O Viktor Frankl, ele traz uma frase que entre tantas e muitas frases que eu gosto muito dele, ele traz uma em específico que ele diz que se a vida tem um sentido e o sofrimento faz parte da vida, então o sofrimento precisa ser elaborado, ele precisa ser vivido como tendo um significado. O sofrimento também tem significado, porque ele faz parte da nossa vida. E é o que a gente foge o tempo todo, do sofrimento. Qual é a grande fuga do ser humano? Evitar o sofrimento. Fugir do sofrimento. Correr do sofrimento. A gente quer sair fora do sofrimento. Mas o sofrimento, ele tem uma importância, é uma importância muito bonita, é uma importância de crescimento, é uma importância de significados, e a gente não consegue elaborar o luto sem aceitar a parte da vida que se chama sofrimento. Nós somos seres inteiros, e como seres inteiros,
completos, a gente precisa experimentar todos os sentimentos, inclusive o sofrimento. Principalmente, né? Porque a vida não é só de Principalmente. amor, de sentimentos bons, a gente também tem sentimentos ruins, e quando vem o luto, a gente tem que passar, a gente tem que viver. Infelizmente, existe essa frase, viver o luto. Exatamente. Eu só vou colocar aqui o meu computador na tomada, Thaís. Uhum. Só um instantinho. Opa. Olha, eu tô caindo, derrubando tudo aqui, meu Deus do céu. Gente, Desculpa. pode mandar perguntas, tá? Desculpa a Tá todo mundo todos. Tá ao quietinho. vivo, meu Deus. Ao vivo Bom, é se assim ninguém mesmo. falar, eu falo, você sabe, né? Pode mandar Vamos perguntas, lá. viu, gente? Eu vou trazer aqui uma frase, já pra gente entrar no luto por suicídio, Thaís, Uhum. de Camus. Ele traz assim, ó, só existe um problema filosófico realmente sério, que é julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. E é nesse ponto aí que a gente entra na condição do sofrimento por suicídio. Antes do suicídio propriamente dito, vem uma condição de sofrimento intenso. E é por isso que, dentro do processo de luto por suicídio, se tem tanto tabu, tantos paradigmas, tantas mentiras, né, tantos mitos, exatamente porque quando a gente olha com alguém num cantinho, alguém tristinho, a gente vai falar o quê? Levanta daí, reage, né? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas não sentem, mas elas tentam fazer para gerar movimento no outro. Mas essa resposta, ela parte de quem? De quem está sofrendo. A resposta para essa grande problemática, ela parte de quem? De quem está sofrendo. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Se eu consigo entender que a vida tem sentido, vale a pena viver a vida, todo o meu organismo, minhas funções cognitivas, todo o meu organismo ele vai trabalhar a favor dessa minha resposta. Então, logo menos eu vou ter o quê? Um novo ânimo, eu vou conseguir encontrar outras saídas, eu vou procurar uma ajuda. Mas se eu olhar ao meu redor e eu entender que não, a vida não vale a pena ser vivida, o meu cérebro vai trabalhar a favor da minha resposta sempre. O tempo todo ele vai trabalhar em favor das minhas respostas, das respostas que eu encontro para a minha vida. Então ele vai começar a liberar, inclusive, ideias de morte, né? De destruições. O suicídio, ele não é algo somente impossível. Existe uma construção. E aí tem as condições que são fisiológicas, que a gente não pode descartar, e tem as condições psíquicas, sociais e tantas outras. Mas dificilmente é só um impulso e a pessoa retira a própria vida. E é por isso que a gente tem que dar atenção para o assunto. Quando a gente está falando do enlutamento por suicídio, o luto por si só já é muito difícil de encarar. Agora, o luto por suicídio, ele entra lá na categoria de luto complicado direto. Uhum. Né? E uma vez que ele entra diretamente na categoria de luto complicado, eu não preciso esperar aqueles 6 meses ou esperar 1 ano para procurar ajuda. Eu posso procurar ajuda imediatamente. Porque num luto normal, se espera que a pessoa aos poucos vá se reorganizando. Num luto complicado, ele vai precisar de apoio. E aí, se eu não me conheço, se eu não me respeito, se eu não olho para mim com esse respeito, o que vai acontecer é que eu vou deixar o tempo passar e esse luto ele fica ali corroendo a minha própria vida. Principalmente porque é algo tão inesperado, embora seja esperado, né, para as pessoas que já carregam aí um tratamento há alguns anos de alguma questão psíquica, já fazem um tratamento, a gente já espera, mas não acredita, né? Fica obscuro. É de repente.
Então ele vem cheio de fantasias, de como eu permiti, como eu não percebi, onde que eu estava. Quem entra nesse processo do luto, num luto normal já existe a culpa. Num luto complicado, existe a culpa mais acusação. A culpa mais uma verdade, uma sentença, uma verdade absoluta de que eu fui responsável, de que eu poderia ter evitado, de que eu deveria ter visto mais, eu poderia ter vigiado mais. A pessoa E acaba nem não. se perdoando também, porque se sente culpada por não ter percebido os sinais, e a pessoa se sente a última pessoa assim, como que isso aconteceu e eu não percebi? Inclusive a Karina colocou aqui uma pergunta, olha, como sabemos se passamos pelo luto ou não? Né? Eu não, só para eu entender essa pergunta aqui, eu não sei se é isso, Karina, depois você coloca aí de novo. Como você sabe que você passa pelo luto ou não é quando você consegue reorganizar a sua vida. Você sabe que você já passou pelo luto, fechou o ciclo, quando você consegue tocar a sua vida. Elaboração do luto não leva a pessoa a esquecer da pessoa que faleceu, né? Elaboração do luto não é desfazer de todas as coisas como antigamente eram feitas, e algumas famílias ainda fazem porque faz parte da cultura, jogar tudo fora, né, e esquecer da pessoa. Não, não é isso. Elaboração do luto envolve atenção para todas essas coisas e eu consigo caminhar, tocar a minha vida, consigo trabalhar, consigo me relacionar, consigo voltar a sorrir, guardando aquela memória, guardando aquele amor, guardando a referência, guardando os melhores exemplos da pessoa. Eu mantenho a pessoa viva dentro de mim, mas essa morte já não interfere mais no meu caminhar. Essa é quando a gente percebe que passou sim, que passou pelo processo de elaboração do luto. Falando sobre a culpa que você trouxe agora, Thaís, como que a gente percebe os sinais, né? Você falou. E quais são esses sinais? Né? Quais são esses sinais? O primeiro sinal, às vezes a pessoa, antes dela se suicidar, ela dá com a chamada de atenção, como muita gente fala, né? Eu tô querendo sumir, não quero mais ficar aqui, eu gostaria de dormir, não acordar mais. Muita gente ouve isso, mas fulano não tá querendo se matar, tá querendo chamar atenção, ela tá pedindo ajuda. Então esse já é um dos sinais. E muitas pessoas não percebem esse pedido de socorro. E sabe, tem os pedidos de socorro declarado e tem os pedidos de socorro velado. Nos pedidos de socorro declarado, então assim, a pessoa fala literalmente, olha, eu quero morrer, eu quero tirar minha própria vida, eu estou pensando em morte, me ajuda, procura um psicólogo. Assim como muitas pessoas chegaram no consultório exatamente declarando isso, olha, eu não consigo parar de pensar em morrer, para mim a vida não tem mais sentido. Isso é algo declarado, um pedido de ajuda declarado. E quando o pedido de ajuda é velado? E quando o grito é velado? Quando ela olha ao redor e ela já sabe quem são as pessoas que convivem com ela. E ela não quer chatear, ela não quer magoar, ela não quer incomodar, ela não quer ser um peso para a pessoa, então ela não quer falar sobre o assunto. E aí ela constrói internamente um meio de se despedir, que é quando eu levo um presente especial para alguém, quando eu começo a visitar meus amigos, visitar meus parentes, sabe, escrever coisas belas no Instagram, coisas bonitas. Não porque quem olhar tudo aquilo vai pensar, poxa, olha como a Wanda melhorou, ela está super bem, ela tinha depressão e olha só como ela está bem. E tudo aquilo é uma grande despedida e ela quer deixar um recado. Eu ouvi uma vez de uma pessoa assim, eu não tenho coragem de me matar, mas se estiver me atravessando numa rua e um ônibus passar, me atropelar, não vou achar ruim. O desejo dessa pessoa era de que algo ruim acontecesse com ela, mas ela não teria coragem de fazer.
Ela queria que Sim. acontecesse alguma coisa, E uma doença também, desejava uma doença grave, pra, pra deixar ela assim, pra não para ir ter embora. a sensação que dá de que a pessoa é assim, queria desistir de tudo, quer desistir, ou não aguenta, né, a dor. A verdade, assim, não é que a pessoa quer tirar a própria vida, ela quer destruir a dor, mas ela não quer carregar a culpa. Eu não quero carregar a culpa de que eu fiz isso, eu quero que algo aconteça comigo, mas eu não quero ser responsável por É, isso. você sabe, isso acontece bastante, principalmente dentro do contexto religioso, Uhum. né? As pessoas que têm ali uma fé muito grande, que acreditam que se eu cometer suicídio, então eu vou para o inferno, né? Então, que é um dos estigmas ali do suicídio, né? Essas pessoas, elas vão desejar a vinda de Jesus, né? Vão desejar um adoecimento, vão acreditar que todas essas coisas do mundo que vem acontecendo, coisas más, acontece com todo mundo, então pode acontecer comigo também. Pode Eu desejar espero que um até raio, que né? venha, Então, pega o vírus da Covid e que morra também, porque quer que aconteça algo, mas que essas não são que ela procure fazer. Ela quer que aconteça com ela, isso, né? e isso são declarações veladas. Uhum. Então, como que eu lido com o, o luto de alguém que tirou a própria vida de modo velado ou declarado? Porque sendo velado, sendo tratado, ou sendo acompanhado ou não, existe uma perda. Então, o nosso olhar, ele tem que ser de compaixão, independente de como aconteceu, de quais foram os fatores que envolveram aquela morte, né, quais foram os motivos, e muitas vezes a pessoa que morreu, né, que tirou a própria vida, ela vai carregar as verdades com ela para sempre, e ninguém nunca vai saber, porque aquela é a verdade dela, aqueles foram os motivos dela. E aí a gente tem que lidar com o quê? Com essa dor insuportável, cheia de culpas, cheia de questionamento, cheia de destruição. E aí fica uma pergunta, né? Quem matou quem? Quem mata quem nessa situação? A pessoa se mata para poupar o sofrimento do outro. Mas aí, dependendo desse vínculo que a gente falou agora há pouco, fica aqui presente uma morte em vida. Porque destruiu, a pessoa foi embora, levou os sonhos, levou os projetos dela, e levaram os meus também, porque nós somos seres relacionáveis. Então, uma esposa, um cônjuge, né, que perde o amado, ou amada por suicídio, ela sonhou junto com aquela pessoa. Um pai e uma mãe que perde um filho por suicídio, ela sonhou com aquele filho. E, de repente, não está indo embora só os sonhos dele, está indo embora os meus sonhos junto. E o que eu faço a partir de agora? Eu não consigo, eu vou precisar construir novos objetivos de vida, novos sonhos, sem aquela pessoa. Então é algo extremamente complicado, é algo que se deve ter atenção, sim, se deve ter muita compaixão. Eu li A, uma frase uns dias atrás, eu não sei se a pronúncia certa é essa, tá? Mas assim, se chama Schneiderman, de 1973. A frase é: a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também o começo para os sobreviventes. Eu achei essa frase tão forte que eu falei, vou anotar para quando for fazer a live falar. É uma frase impactante, e é verdade. porque assim, é uma verdade mesmo. Eu vi já essa frase em alguns livros sobre luto por suicídio também. E o que acontece é que eu vou precisar aprender a viver de novo. Sim. Eu comparo com a Paralimpíada, né? Então, antes eu sabia correr e agora minhas pernas foram amputadas. Então, eu preciso aprender a caminhar com uma prótese. Eu preciso aprender a caminhar com a realidade que eu carrego aqui hoje. Então, é uma amputação. Qual que é a grande diferença de um luto normal para um luto complicado? Num luto normal,
é como quebrar uma perna, quebrar um braço, vai ter fratura, se tirar um raio-x, a vida inteira vai ter lá a marquinha que quebrou um cantinho, a gente faz uma cirurgia e fica ali a marquinha, é um trauma, né? Mas um luto complicado é uma amputação. Então, eu não tenho nada, nunca mais, eu não consigo substituir. Num luto normal, a gente já não consegue substituir, mas fica, é possível se reorganizar um pouco mais rápido. Num luto complicado, num luto por suicídio, houve uma amputação muito brusca, uma ruptura. E aí o que eu preciso é reaprender, primeiro, a lidar sem aquele membro, e depois a andar novamente, a construir novos objetivos de vida. Aceitação que é muito Então, dura, né? Se houver. Exatamente. Se em algum momento houver aceitação. Exatamente, se houver. A gente aceita o quê? A gente aceita, não tem o que fazer, perdeu. Mas quando a gente fala do processo de aceitação no luto, eu estou falando de um processo de que, olha, eu entendi, existe um propósito houve um propósito na vida dele e houve um propósito na morte dele. A morte dele tem um propósito, eu consigo ressignificar isso. Então, eu aceitei. Eu consegui compreender, não somente no meu cognitivo, mas no meu consciente, mas eu consegui compreender internamente, internalizar a ideia de que eu não estou mais com essa pessoa, de que eu não vou mais falar, de que eu não vou mais ver, de que eu não vou mais abraçar, de que eu não vou encontrar, não somente porque ele morreu, mas porque ele morreu, ao meu ver, prematuramente, ao meu ver, desnecessariamente, ao meu ver, de modo um tanto quanto egoísta. Eu ia falar Então, sobre assim, isso agora, sobre isso, porque eu já ouvi de mãe falando assim, se um filho meu faz uma coisa dessa, a primeira coisa que eu vou falar é que ele foi egoísta. Porque se eu sou a mãe e não contou pra mim, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Já começa o julgamento. A pessoa não conhece o contexto e já começa a julgar quando houve casos de outra pessoa que teve isso na família. Aí começa o julgamento. Aí vem a falta de empatia, o acolhimento, o amor, com aquela mãe que perdeu um filho, por exemplo. Uma outra mãe fala uma coisa dessa, não se colocou no lugar dessa outra mãe, né? Também tem isso. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Eu vou até pular aqui, já que a gente entrou nesse assunto, e eu vou falar dessas manifestações que acontecem internamente, né? Então, vai carregar, assim, uma pessoa enlutada por suicídio, ela vai carregar a tristeza, que todos os lutos estão presentes, ela vai carregar a angústia, que em todos os lutos estão presentes, ela vai carregar a raiva, né, ali a famosa fase de raiva, tô com raiva da vida, tô com raiva de mim mesmo porque eu não percebi, tô com raiva dele porque não me deu uma chance de ajudá-lo, tô com raiva do mundo por não falar sobre o assunto, tô com raiva de tudo, de Deus, né, porque não evitou, não avisou, né, ele tem um controle da vida e da morte, não impediu. Vem a culpa, que acontece em todos os casos também de luto, no entanto, a culpa de poderia ter feito mais, poderia ter visto, poderia ter percebido, o que eu poderia ter feito, né? Será que ele fez algo voltado ao meu comportamento? Ele cometeu suicídio por estar infeliz na casa que ele morava, estar infeliz com a esposa que ele tinha. Então, vem um processo de culpa, só que uma culpa exagerada, exacerbada, não uma culpa natural. Tem uma condição da baixa estima, que aí já nos outros lutos acontece uma pincelada, mas não é tão comum assim. Exatamente porque não faz mais sentido a vida. Então, quando essa pessoa morre, ela leva com ela um pedaço de mim, certo? E junto com isso, o meu motivo para viver. Se eu não tenho motivo para viver, eu vou ter uma baixa estima. Não altos e baixos, uma constante baixa estima. Uma falta de acreditar em mim, exatamente porque eu não consegui fazer nada pelo outro. Então, do que vale? Do que vale tudo isso que eu tenho, né? Vem uma condição do medo,
não um medo natural, mas um medo bem patológico, que é inclusive o medo de perder outras pessoas da família por suicídio, ou de perder a própria vida, de enlouquecer. É um medo bem comum que aparece, que é o medo de, e se eu tiver um surto psicótico e tirar a minha própria vida? E se em algum momento eu não suportar essa dor e decidir ir para junto do meu ente querido ali, da pessoa que eu perdi? Como se fosse genético, né? Genético, como se fosse, eu diria, contagioso. Como se fosse contagioso. Ou de, poxa, se aconteceu isso com fulano e eu não percebi, pode acontecer com qualquer uma outra pessoa ao meu redor. Então, o sistema de alerta vai lá para o alto. E o sistema de alerta estando lá para o alto, ela não é só um medo, é um pavor, é algo pavoroso pensar na possibilidade de perder mais alguém por suicídio, ou de carregar novamente essa culpa. Tem a condição do estigma, né, que a sociedade estabelece, é muito difícil lidar com tudo isso. O isolamento por consequência, né, já que tem aí um estigma da sociedade e da minha própria vida, já não se tem esclarecimento sobre o suicídio, né? Então a gente tem o quê? O julgamento propriamente dito, né? Só o julgamento. A gente julga as pessoas que morreram, mas a gente não consegue compreender a morte. E de um lado, é até saudável, é até uma proteção não pensar na possibilidade de morte, porque se a gente pensa na possibilidade de morte, a gente não aproveita a vida. Mas o estigma que é colocado socialmente impede as pessoas de buscarem conhecimento. Não estou falando mais de pensamento, mas sim de conhecimento sobre o assunto. Consequentemente, né, vem aí a condição do isolamento e as acusações. As acusações com relação a ela mesma, junto com aquela culpa, e as acusações com relação à própria pessoa que perdeu, inclusive esse tipo de acusação somado com rejeição, que é, poxa, se ele confiasse em mim, ele teria me dito. Se ele me amasse, não teria feito isso. Então é encarado, inclusive, como uma traição, como uma rejeição, como uma falta de confiança da parte do falecido. E isso é algo perturbador. Se sentir traído é algo perturbador. E aí começa a surgir, inclusive, outros pensamentos bem comuns, que é, se ele me escondeu isso, o que mais que ele me escondeu? Eu achei que eu conhecia tanto essa pessoa, poxa, eu dormia com ele, acordava com ele, comia, via todos os passos e eu não percebi isso, o que mais que ele me esconderia? E entra uma procura absurda com relação a trazer coisas do passado, fazer leituras, bilhetes e resgatar objetos, inclusive, rastrear celular, e-mails, em busca de sinais e em busca de outras traições, porque é assim que ele se sente. E é bem interessante, inclusive, esse momento, porque fica com a ideia assim, se eu encontrasse uma traição de fato, esse amor todo, essa dor toda ia se transformar em ódio. Então eu ia parar de sofrer. Uma justificativa, né? Uma justificativa para, aliás, uma forma desesperadora de acabar com essa dor. Que aí eu prefiro seria melhor que ele tivesse me traído do que se ele tivesse tirado a vida e levado a minha junto. Levado a minha junto. Vem a condição da vergonha. Ninguém gosta de falar sobre luto, né? As pessoas não falam sobre o assunto. Agora, falar sobre uma perda de um ente querido por suicídio é vergonhoso, uma vez que socialmente não é aceito. Então vem uma condição de vergonha mesmo. A pessoa se coloca, não quero falar sobre o assunto, evito falar sobre o assunto, não sei o que as pessoas vão falar, as pessoas também não têm muito filtro por falta de conhecimento, não é por maldade, é por falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não têm filtro, elas vão fazer um monte de questões, um monte de perguntas. E essas perguntas trazem vergonha.
porque elas são somadas com acusações. Essa vergonha vai levar lá para aquele ponto de isolamento. E o isolamento vai prejudicar ainda mais o meu processo de elaboração do luto. Então, veja, uma coisa vai puxando a outra. É aquela famosa, um abismo chamando o outro abismo. Um esconderijo chamando outro esconderijo. Uma perda chamando as outras perdas. É uma porta que se abre para diversas perdas. Uma pessoa enlutada por suicídio vai entrar numa condição de crise de valores. Exatamente porque tudo que eu acreditei, de repente, sumiu da minha vista. Então, o que é verdade, de fato? Quais são os valores que eu posso aplicar? Poxa, eu tinha um valor de família, mas e agora? É isso mesmo? Se o luto é o preço que eu pago por amar, então eu não quero amar mais. Porque o amor gera todo esse sofrimento. Eu não quero amar porque eu não quero sofrer. Então entra num processo bem ruim de crise de valores, e se a gente não se permitir entrar no abismo dessas pessoas, né, como sociedade mesmo, de entrar no abismo dessas pessoas e resgatá-la, e levar um pouquinho de luz, um tantinho de luz que existe em nós, a gente está condenando a nossa sociedade toda a ter uma desinformação e um emburrecimento. Então, quanto mais atenção, quanto mais a gente volta o nosso olhar para essa questão, mais luz a gente está colocando na vida de tantas pessoas da sociedade. É um processo muito forte, né, que as pessoas passam aí no enlutamento. E a gente tem que olhar, inclusive, eu trabalhei com seguros muitos anos, né, bastante tempo trabalhei com seguro. E a indenização, imagina, uma pessoa perdeu por suicídio, tem lá um seguro de vida, vai acionar um seguro de vida. Tem indenização para suicídio? Fica aí a pergunta, né? Tem indenização para suicídio somente se a vigência for maior de 2 anos. Então, eu preciso ter uma vigência de 2 anos de carência para ter a indenização do seguro de vida de morte por suicídio. Não sabia disso. Mas porque aqui, não é falado. Não é falado. Não é falado. Mas, na verdade, eu só sei porque eu trabalhei muitos anos com seguro. Lógico que existe aí as condições específicas, que ninguém vai... exatamente por quê? Quando surge uma doença emocional, ela não tem tanto tempo assim para espera. Então, poxa, a doença emocional surgiu agora. Então, além de toda essa falta de informação da sociedade, o enlutado por suicídio ainda tem que passar por situações como essa, burocráticas. Porque se eu quiser receber uma indenização, que o filho tem direito, que a esposa tem direito, que isso vai gerar, a falta disso gera uma série de complicações na família, dificulta inclusive o tratamento. Quantas pessoas não procuram tratamento por falta de recurso financeiro? Então, assim, infelizmente, a gente não tem tanto acesso para as pessoas que passam por luto, por suicídio, né, de ajuda e tal. Governamental, não. ONGs a gente tem. Tem algumas ONGs, mas não tem ajuda governamental para isso. E aí a sociedade, o enlutado ainda tem que lidar com todas essas questões burocráticas, e essa é uma delas. Nossa, essa eu não sabia, não. Essa é uma das questões burocráticas que tem que passar. Será que eu posso considerar isso um luto normal? Será que eu posso considerar isso, colocar isso na minha pasta de atendimentos diários, como sendo só mais um? Será que esse é um assunto que a gente tem que tratar só no Setembro Amarelo, no dia 10? Nós só temos esse dia 10. Nós só temos o mês de setembro, porque uma família enlutada por suicídio resolveu transformar a dor em recompensa.
Olha, eu perdi uma pessoa, mas dá para a gente salvar tantas outras se a gente levar a informação. E hoje nós só estamos aqui vestidos de amarelo por conta daquela pessoa, né? Então, assim, transformar a dor em triunfo. E isso é o processo final do enlutamento por suicídio. Se eu conseguir transformar a minha dor em um triunfo, eu consigo ressignificar a vida. Caso contrário, sem ajuda, sem apoio, é muito complicado, é muito difícil. Tem pessoas É muito compartilhando aqui, difícil. viu, Van? Ó, a Pode Stephanie é uma falar, eu amiga não tô minha. lendo. Stephanie, um beijo para você. Eu passei por esse luto por suicídio há quase 3 anos. Foi um primo caçula nos seus 24 anos. Nossa, passou rápido, vai fazer 3 anos mesmo, olha. A Jéssica, creio que na verdade não é que não viu, mas que não soube ter uma percepção dos riscos em si perante a culpa. Com relação ao suicídio, é necessário preparar nos riscos, sendo verbal e até mesmo corporal, né? Que ela acrescentou aqui, É, a Jéssica. deixa eu só voltar aqui, nessa que você trouxe. Com relação ao suicídio, é necessário. A Jéssica, ela Isso. colocou assim, ó, creio que, na verdade, não é que não viu, mas que não soube ter uma percepção dos riscos em si perante a culpa. Sabe, não é, algumas vezes, Jéssica, não é só uma questão de percepção. Realmente a gente não vê, não percebeu, porque não era para ver e não era para perceber. Nós não conseguimos ver tudo e nós não conseguimos perceber esses sinais o tempo todo. Não existe nenhum especialista que seja capaz. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a análise comportamental, eu acho que funciona, eu acho que é bacana, mas isso também tem limites. O corpo humano, o ser humano, ele é um ser ilimitado. Então nós somos criativos demais, e nós podemos sim criar ações tão escondidas que são incapazes do outro perceber, porque a gente faz para que o outro não perceba. E se a gente tirar essa condição de que eu tenho que perceber, eu sei que é uma campanha que traz bastante alerta sobre as percepções, de como identificar os sinais e tudo mais, mas para alguém que perdeu um ente querido por enlutado, essa é uma afirmação perigosa, porque pode sentenciar essa pessoa a viver a culpa. A viver a culpa, eu realmente não percebi. Mas por que você não percebeu? Porque você não deveria perceber mesmo. Você não precisa perceber todas as ações dos outros. Nós não percebemos os nossos próprios sentimentos. A gente tem dificuldade de identificar aquilo que a gente sente, a gente tem dificuldade de enxergar e de perceber os nossos comportamentos. Algumas vezes a gente percebeu e já fez, já falou. Algumas vezes a gente fica aqui, ó, poxa vida, o que eu estou sentindo? Então, não é só uma condição de não ter a percepção, mas de realmente aceitar que eu não preciso perceber tudo, que eu não preciso saber de tudo, que eu não preciso vigiar o tempo todo. Eu posso fazer isso e eu posso estar mais atento. Mas como ser humano, a gente pode se perdoar por não ter percebido. Tudo bem. Tudo bem não ter percebido. A Stephanie voltou aqui, ó. O luto por suicídio para mim foi mais difícil, pois como eu faço tratamento para ansiedade e depressão, foi a primeira vez que eu me coloquei no lugar do morto. Isso foi verdade, ela sofreu muito e ela se colocou mesmo. Eu sou testemunha, pois eu entendia o seu sofrimento e sua dor interna. Isso me doeu muito. Eu vou complementar isso com uma frase da doutora Karina, eu fui lá buscar agora. Ela coloca assim, ó, na tese de doutorado dela, que o sentido pertence ao sentidor.
a quem considero aquele que sente a dor. Né? Então, assim, é exatamente isso que você trouxe agora. Se colocar no lugar... Eu até fiquei, assim, arrepiadinha agora com isso aí, sabe? Porque se colocar no lugar da pessoa que a gente perdeu, ter essa empatia, essa compreensão de que, poxa, ele não queria causar um transtorno para a sociedade, para a família, para os amados. Ele tinha uma intenção maior, que era de acabar com a dor, com o sofrimento. Assim como nós fazemos todos os dias. Nós evitamos a dor e o sofrimento o tempo todo. Não é uma justificativa e nem uma apologia ao suicídio, né? Claro que não. Mas essas pessoas que tiraram a vida, elas tiraram por uma doença. É por uma doença. Não tem a ver com caráter, não tem a ver com maldade, não tem a ver com uma condição de falta de cuidado. Não, elas estavam doentes. Então, a gente pode considerar que, infelizmente, não vai estar lá no atestado de óbito a doença suicídio. A gente não tem, né? Não se pode colocar, porque isso é uma consequência de uma doença emocional. Mas ela estava adoecida, e por isso ela tirou a própria vida. Quando a gente faz esse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de até imaginar o que levou ele a cometer o suicídio, a gente consegue elaborar um pouquinho melhor esse luto e aceitar que a dor dele chegou ao fim, sim. Ele provocou o fim da dor. Ele não provocou a morte, ou o fim da vida. Ele provocou o fim da dor. Se a vida não faz mais sentido para ele, então ele provocou o fim da dor. A Jéssica colocou aqui, perante o sofrimento psíquico, para se ter o alívio, o indivíduo vê somente o suicídio para resolver o seu problema em si. É o que você acabou de falar. É isso aí, Jéssica. E a Stephanie, é isso aí. Meus familiares passaram a dar mais valor às minhas doenças emocionais depois que meu primo suicidou. Antes disso, minhas crises de ansiedade era frescura. Começaram a perceber, né, que existe as doenças emocionais. Precisou de alguém se matar para a família começar a se atentar que existe a doença, né, emocional. Muito triste isso, né? Muito triste. É muito triste, mas se a família não tivesse se atentado a isso, quantos outros suicídios poderiam ter tido? Então, que bom que as vendas caíram, que os olhos foram abertos, que bom que essa família hoje consegue acolher um pouco mais essa dor, né? Então, ser acolhedor é acolher a dor do outro, né? Então, eu tenho certeza que a partir dessa experiência, não precisa ser nada para acolher a dor do outro. A gente não precisa ter um título, a gente não precisa ter um CRP, a gente não precisa ter nenhuma carteirinha, a gente só precisa ter a empatia. E ser uma pessoa acolhedora é exatamente acolher a dor do outro. Acolher a dor do outro. E a tua família é uma família hoje acolhedora. Parabéns para essa família. Eu sei que a gente está chegando ao fim, Thaís, eu não consigo controlar aqui quanto tempo a gente tem, mas eu acho que a gente tem, no máximo 5 minutos. 5 minutos para 1 hora já. Ai, meu Deus. Meninas, que vocês mandaram aqui, que vocês estão adorando a live, muito obrigada, mas agora a gente tem que correr um pouquinho. Senão a live não fica salva. Eu vou fechar. Eu vou fechar dando algumas dicas só para de trabalhar um pouquinho essa condição, né, do luto. Vou até ler para ser rapidinho, mas o que eu faço com essa dor, né? É isso que a gente acabou de falar, que é dar atenção para a dor. A dor, ela refere atenção, então é um sistema de defesa do nosso corpo, de um sistema de alerta do nosso corpo. Então, quanto maior a dor, maior a atenção que eu tenho que dar para o local que está doendo. Nesse caso, está doendo o quê? Está doendo a minha alma, está doendo as minhas emoções, e eu tenho que parar tudo, se for necessário, para cuidar dessa dor. Quanto mais atenção eu dou para essa dor,
mais acolhido eu me sinto, né? Não só pelo outro, mas por mim mesmo, porque eu mereço esse acolhimento pessoal. E eu vou ler uma frase aqui do Viktor Frankl, que ele diz assim, ó, o amor vai além da pessoa física do ser amado. Encontra seu sentido mais profundo em seu ser espiritual, o seu eu interior. E quando o Viktor Frankl ele fala do eu interior, ele está falando do inconsciente individual. Estar ou não realmente presente, até mesmo estar vivo ou não, deixa de ter tanta importância. O que importa, então? O importante é essa condição de ser amado, de amar e de ser amado, que não está limitado à morte. A morte, ela não pode arrancar da gente o amor que a gente sente pelo outro. E só fechando mesmo agora, dessa vez de verdade, a minha parte, rápido, meu Deus. que faltar a gente faz uma outra, mas eu quero ler uma frase também do Viktor Frankl, do livro Em Busca de Sentido. Ele traz assim, ó, na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que a sua conquista pode constituir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, numa situação em que a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Essa é uma frase fantástica do Viktor, entre tantas, mas eu quero fechar com ela. Ela é bem profunda. Ela é bem profunda. Porque em momentos que a gente não pode pensar e nem imaginar num sofrimento tão profundo, a gente tem como guardar a imagem espiritual da pessoa que a gente ama. Essa imagem espiritual, ela não se perde. A imagem espiritual nada mais é do que a imagem que a gente tinha dela em vida. A imagem da vida. Não estou falando a imagem de um espírito. É a imagem da pessoa viva, das riquezas que ela deixou, das alegrias que ela deixou, das conversas gostosas, de pensamentos, de escritas, de construções, de família, de genética, de filhos, né? Então, assim, de ideais, de tantas coisas que essa pessoa deixou e que não vai embora com ela quando ela falece. Ela fica dentro da gente. Quero muito, muito agradecer, Thaís, pelo convite. É um assunto que eu amo falar, não porque é um assunto gostoso de falar, mas porque eu sei que é um assunto que poucos falam. Então, assim, e a importância disso para as pessoas enlutadas, né? Quero deixar meu acolhimento, fica à vontade para encerrar, e eu também me coloco aqui à disposição caso alguém queira conversar mais, tá lá no Família no Divã, fica à vontade para me chamar. Um beijo. Meus seguidores, sigam a Van, por favor, hein? Ela faz um trabalho lindo sobre o luto também, ó. O trabalho dela é lindo. Van, muito obrigada. Infelizmente não deu para você falar tudo que você queria, porque, gente, quando a live é tão boa, passa tão rápido, é impressionante. Passou assim muito rápido, 1 hora. Assim, muito obrigada. Vocês que estão aqui presentes, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva, vai dar tempo, vou deixar ela salva. Compartilha, gente, compartilha. Porque distribui a corrente do bem. Quanto mais pessoas ficarem cientes sobre o luto do suicídio, é melhor. A sociedade precisa entender como funciona. É um meio de prevenção. Quanto mais a gente fala, vai prevenir. É ao contrário do que muita gente diz, que se falar, vai atrair. Não é. Quanto mais a gente fala de suicídio, mais a gente previne. Isso ajuda a salvar vidas. Isso é coisa muito séria. Muito obrigada, gente. Ó, um beijo. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, viu? Vamos conversar depois sobre isso. Tá? Gente, muito obrigada. Tá bom. Um ótimo final de semana para todos vocês. Se cuidem, ó. Beijos aqui. Vou deixar salvo o contato também de onde procurar ajuda também, tá bom, gente? Ó. Isso Beijos, boa noite.